Bom, pessoal, quero reforçar o agradecimento do Guilherme. Muito obrigado a cada um de vocês por estarem prestigiando aqui o nosso evento. Como o Guilherme falou, a gente tem essa ideia há muito tempo de criar um fórum para trocar experiências, trocar ideias, e a gente acaba ficando tomado com a agenda do dia a dia, mas esse ano, felizmente, a gente fez acontecer. E quero agradecer especialmente aqui o nosso time de marketing, que tornou essa ideia realidade, a Bruna, a Tainá e o Marcelo Jarros. Agradecer aos nossos palestrantes por terem aceitado esse convite e estarem contribuindo com a experiência de vocês nesse evento. Um agradecimento especial ao Rui, por ter aceito aqui o papel de chairman, que ele conduz com maestria, né? Fazendo o link aqui com as ideias que vão surgir à tona. O meu objetivo aqui não é fazer uma palestra, é fazer um esquenta para a gente passar para o primeiro módulo, e realmente é o que interessa aqui, a troca de ideias e as discussões. É importante eu fazer um link em relação a Delphos e o Cortainment, né? Nós sempre tivemos na Delphos o objetivo de contribuir com um processo de otimização de performance, equilibrando o custo, equilibrando todas as ferramentas que estão hoje disponíveis. E o Cortainment é uma dor profunda que está impactando todos os players desse mercado. Desde o início da nossa trajetória, nosso compromisso tem sido apoiar os clientes na busca em extrair o máximo de valor dos ativos. Como eu disse, isso a gente tem feito através do uso de inteligência artificial e machine learning, e, dessa forma, a gente tem contribuído com a elevada assertividade em modelos de predição de falhas, detectando algumas anomalias com antecedência, antecipando problemas operacionais de forma proativa e gerando grandes resultados nas operações. Agora, desde o apagão de agosto de 23, o mercado enfrenta esse novo problema. É um desafio importante que conhecemos como constraint off. É uma contingência sistêmica, imprevisível e de longo prazo, mas ele está fora de qualquer modelo técnico e financeiro tradicional. E o impacto dele é direto nas operações e na viabilidade financeira dos projetos. Então, desde que isso começou a se agravar, a Delphos tem dedicado um esforço grande em procurar identificar como a gente poderia agregar mais o mercado na busca de uma solução, ou pelo menos mitigar esse problema. Bom, recentemente a gente teve acesso, o mercado teve acesso ao relatório técnico do ANS, o 0189. Nele foi confirmada a gravidade da situação. Então, a gente tem, desde agosto de 23, mais de 30 gigas em renováveis entrando no sistema. Isso somando as 60 gigas existentes, nós estamos falando de 90 gigas em solar e eólica. O corte médio anterior, que era aproximadamente 350 gigawatts-hora mês, passou a apresentar picos maiores que 22 mil megawatts médios em horários críticos. Então, a gente está falando aí de taxas superiores a 1000% em alguns períodos, né? Bastante relevante. Isso tudo acontece mesmo em usinas que estão sendo conectadas agora, validadas, e isso acontece também sem nenhuma previsibilidade, sem contrapartida financeira adequada, e ameaça a sustentabilidade não só dos projetos, mas da confiança dos investidores. Nós conhecemos que as causas são, na sua maioria, estruturais. Nós temos atrasos em linha de transmissão, também critérios mais rígidos, né, desde o evento de agosto de 23, e um crescimento acelerado na geração distribuída, né, que não é algo negativo, mas tem um impacto. E, ainda não menos importante, é sobre a oferta diurna recorrente. As projeções para 2029, indicadas nesse mesmo artigo técnico, elas são bem relevantes. Então, estima-se que 96% dos cortes continuarão por razões energéticas. O curtailment médio pode chegar a 10% nas eólicas e 20% nas usinas solares, e aí estima-se que a GD atinja 53 gigawatts.
Nós temos algumas iniciativas em andamento, como a instalação de compensadores síncronos no Rio Grande do Norte, novos padrões técnicos para os inversores, que têm taxa de resposta menores que 100 milissegundos, a proposta de rateio dos cortes, atrelada à CP 45 de 2019, da ANEEL, ela estabelece quem deve arcar com os custos da energia não injetada e como compensar os geradores afetados. Uma integração inteligente da GD dentro da dinâmica dos despachos e, não menos importante, a discussão sobre reconhecimento tarifário da Lei 14.300, de 22. Ela criou o marco legal da geração distribuída. Então, são iniciativas importantes, mas a gente sabe que é necessário haver uma coordenação entre regulação, engenharia, tecnologia e gestão de ativos. Todos nós, agentes que estão sendo impactados, de alguma forma, a gente está tendo nas nossas agendas, aí esse fórum aqui é um exemplo disso, ações para que a gente consiga, de alguma forma, contornar ou mitigar essa situação. E o que a gente identifica é que as ações elas podem acontecer em 3 frentes, como influenciadores, então, através do apoio na regulação para um rateio mais justo, defendendo uma forma inteligente de inclusão da GD nos despachos, propondo um armazenamento e flexibilidade. E ela pode acontecer também como protagonistas, isso acessando o que hoje está à nossa disposição, que são ajustes em KPIs e processos para cortes evitáveis, o monitoramento do padrão horário e clima com granularidade, utilizar modelos preditivos com dados históricos e investindo em previsibilidade, o nowcasting. E a gente pode ainda ir além, criando protocolos ágeis de respostas a cortes, avaliando algumas soluções behind the meters e participando de projetos pilotos com a ANS e com distribuidoras. O que a Adelphos fez foi, como eu disse no início, nos mobilizarmos para entender como a gente poderia estar agregando e contribuindo nesse cenário. E com o objetivo de oferecer uma contribuição rápida e de valor, a Adelphos se uniu à Areticom, aqui representada pelo Jorge e pelo Bruno, e o nosso propósito foi o desenvolvimento e lançamento de um novo produto, voltado exclusivamente à gestão do curtailment. Então, esse produto ele oferece análise e consultoria, que envolve monitoramento diário da geração frustrada, monitoramento diário das falhas de dados de vento, disponibilidade, da regra dos 5 MB ou 5% e seus respectivos impactos energéticos. Ele também proporciona a avaliação da curva de produto construída pelo ONS, cálculos de perdas por usina e alertas automatizados. E oferece ainda rastreabilidade dos cortes, análises históricas com base nos dados do ONS e um direcionamento para a implantação de ações corretivas em campo. Ele é um produto e uma oferta de consultoria também. Ele envolve bastante do conhecimento para que a gente possa estar identificando a correta contabilização pelo ONS da energia frustrada, suportar a contestação dos dados no ambiente e pós-operação, o provisionamento assertivo das expectativas de ressarcimento e subsídios para pleitos administrativos e judiciais. Então, ele por último, mas não menos importante, ele fortalece a governança e transparência junto aos acionistas e ao board executivo. E antes de encerrar, queria convidar o Jorge para fazer um rápido aprofundamento aqui em relação ao produto. Boa tarde a todos, eu sou o Jorge Barbosa. Bom, obrigado, Marcelo. Agradeço ao Guilherme e todo o time da Adelphos por essa parceria.
Bom, falando rapidamente da parceria, essa foi uma oportunidade que nós enxergamos, né, como a breve explanação do Marcelo sobre o tema de curtailment. É um tema que veio para ficar, não tem um horizonte de curto prazo, alguma solução de curto prazo para mitigar esses efeitos, e o que nós temos que fazer nesse primeiro momento é controlá-los, apurar corretamente, ter uma contabilização correta e o mais próximo possível da realidade que acontece em campo, ou seja, o mesmo curtailment que nós apuramos nos nossos sistemas próprios, para o próprio sistema Delphos, no complexo eólico ou solar, que o ONS enxergue essa mesma energia frustrada. E, diante disso, nós desenvolvemos em conjunto uma plataforma, né, essa plataforma, e que essa tela simples, além da que eu queria trazer para explicar para vocês de forma bem prática, além das contabilizações em megawatt-hora, financeira, com PPAs que podem ser editados, tá? Em função da realidade de cada complexo, a gente consegue monitorar não só a contabilização, mas também, nesse zoom desse gráfico ao lado, diariamente, como os dados estão chegando no ONS. Tá? Ou seja, um dos maiores problemas que nós temos hoje é o ONS não enxergar o dado fidedigno, aquele dado íntegro e correto que reflita a realidade do complexo. Tá? E nós conseguimos trazer de forma bem lúdica, bem simples, de forma diária, ou filtrar o período que queiram ver, né? Baseado nos dados abertos e, posteriormente, no SAGER, também sobrescrevemos a base do SAGER, como os dados estão chegando no ONS. Para quê? Para permitir uma consistência, um suporte, um processo de consistência e validação dos dados que são realizados a título de pós-operação. Okay? Então, nesse gráfico, por exemplo, a gente já consegue claramente trazer quanto do dado está sendo impactado por questões de desvios de curva de potência. Nesse caso, é um exemplo, está zerado, porque nós precisamos aprofundar nos dados de campo, pegar os dados históricos, ter uma curva de potência do agente específico em consulta para fazer a comparação. E, uma vez esse agente sendo cliente Delphos, ele já pode ser integrado automaticamente e, baseado na janela de dados da pesquisa, saber se naquele período pesquisado, em função do vento registrado, se o ONS contabilizou a mais ou a menos uma energia em função da curva de potência que ele criou, ou que ele representou o seu parque. O item 3 seria a disponibilidade de dados. Ele já passa o quê? O impacto energético dos dados que se perderam por desvios de informações de disponibilidade. Muitas vezes você está com o campo com 100% de disponibilidade, o ONS está com 80%. E aí temos um racional por trás que consegue capturar essa informação. Pode botar, isso. O quarto, nesse caso, é o exemplo de solar, dados de irradiância. Então, assim, perdemos dados da irradiância. Quando não tem dados de irradiância, o ONS não consegue gerar geração de referência, consequentemente, para esse complexo, frustrou cerca de 119 mil megawatts que participariam do cálculo da geração frustrada. O próximo item, a regra. Então, estamos falando da regra, né, dos 5%, ou mais ou menos 5 megas ou 5%, que também impacta principalmente por problemas relacionados aos controladores conjuntos dos parques, ou simplesmente a aquisição correta dos dados de geração realizada em campo. Então, essa plataforma consegue apurar essa parcela também. E o curtailment real, e a variação que, nesse modelo, né, à medida que a gente consegue calibrar corretamente as outras linhas, uma curva de potência aderente, a variação vai diminuir um pouco, mas o maior fator hoje que pega a variação são desvios de dados 30 minutais entre o real do campo e com o ONS apura. E que, para esses dados chegarem errado no ONS, o que ocorre? Tem alguns direcionamentos, pode ser problema de conexão, pode ser problema relacionado à comunicação de uma torre anemométrica ou uma torre de solarimétrica e o sistema escada, e muito além de ver essa informação e permitir tratar no D-1, né, no dia seguinte, já trata essa informação, permite também tomar ações em campo concretas de correção para tratar a causa raiz e não ficar como um mero espectador do resultado. Tá, ok? Pode passar, por favor. E essa segunda tela nos permite também o quê? O monitoramento da curva de potência existente, né, registrada pelo ONS, por SPE, e os impactos de na tela da esquerda, nesse mapa de calor colorido, a gente consegue saber todas as SPEs que estão contemplando esse conjunto especificamente, quanto de dado cada SPE está perdendo. E muitas vezes nós nos deparamos com agentes que dividem pontos de conexão com outros agentes, e às vezes um agente faz um serviço bem feito de controle, de ajuste, de contabilização, porém o vizinho não faz, e no rateio ele perde
perde essa contabilização, impactado, de certa forma, né, por uma ineficiência de gestão de um agente vizinho. Consequentemente, a gente traz alguns insights de quê? De revisar acordos operativos, coisas de agentes vizinhos, para compensar essas perdas entre agentes do mesmo ponto de conexão. Então, a ideia é ser bem breve, mostrar basicamente as principais funcionalidades, dentre outras, e reforçar essa parceria, que além da plataforma a gente consegue entrar na camada de suporte à gestão integrada de todo esse produto, ou seja, suportando os agentes a resolver os problemas na fase de consistência com a ANS, na fase de contestação de curva de potência e todos os trâmites técnicos e regulatórios junto ao ANS também, tá ok? Então, foi bem breve, agradeço a participação, Marcelo, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, e no intervalo a gente conversa com calma, quem tiver interesse podemos conversar com mais calma. Perfeito, Jorge, muito obrigado. Pessoal, é isso. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, espero que vocês usufruam do evento, que a gente consiga criar um ambiente aqui de troca de insights importantes, e passo a palavra para o Rui, nosso chairman, que vai conduzir daqui para frente o evento. Obrigado, Rui.